Fala, gente boa! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre médias. Na aula de hoje nós vamos estudar a média geométrica, que é uma das três das médias pitagóricas, que são média aritmética, que foi conteúdo das aulas anteriores, e a média harmônica, que será aula para os próximos capítulos. Simbora! Seja A um conjunto numérico formado pelos elementos x1, x2, x3, xn. Slane, como é que eu calculo então a média geométrica desses números aqui? Olha só, para a gente calcular a média geométrica é só a gente calcular a raiz enésima do produtório dos n elementos que compõem o conjunto. Não entendi nada. Espera aí, deixa eu só te mostrar um exemplo. Olha só, seja B um conjunto numérico formado por três elementos, por três números, 3, 8 e 9. Como é então que a gente vai calcular a média geométrica desses três números? Vai fazer assim, ó. A média geométrica é igual à raiz. Olha, o índice da raiz é exatamente igual à quantidade de elementos que compõem o conjunto. Então, aqui vai ser a raiz cúbica do produtório de 3, 8 e 9. Ou seja, a gente vai fazer 3 vezes 8 vezes 9. Então, a média geométrica será a raiz cúbica de 3 vezes 8 vezes 9, que dá 216. Qual é a raiz cúbica de 216? Então, a média geométrica aqui é igual a 6. Vamos para mais um exemplo. Seja o conjunto C formado pelos números 16, 8, 1 e 2. A média geométrica desses números será dada por... Observe que o conjunto C é formado por 1, 2, 3, 4 elementos. Então, a gente vai tomar a raiz, vai calcular a raiz quarta do produtório desses números. Então, é 16 vezes 8 vezes 1 vezes 2. Então, a média geométrica vai ser a raiz quarta de 256. A raiz quarta de 256 é só fazer a decomposição em fatores primos. E aí a gente descobre que é igual a 4. Portanto, a média geométrica desses quatro números é 4. Muito bem, nós acabamos de resolver dois exemplos aplicando a definição de média geométrica. Mas no nosso dia a dia, em quais situações a gente utiliza de fato a média geométrica? Olha só, lembra que no capítulo anterior, quando nós trabalhamos com aumentos sucessivos, descontos sucessivos, lá em matemática financeira, ali é uma aplicação perfeita e corriqueira de média geométrica. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 3. Lavínia fez um investimento que rendeu no primeiro ano 20%, no segundo ano 44%, e no terceiro ano houve um rendimento de 33,1%. Qual o rendimento médio desse investimento? Olha só, havendo esse rendimento de 20% no primeiro ano de investimento, ao final do primeiro ano, nós vamos ter um percentual de 120%. 100% já existia, que foi o investimento inicial, e 20% é o que foi acrescido ao longo do primeiro ano. Então, nós temos aqui, ó, 120%. Esse 120%, digamos que é o novo 100%, é tudo que Lavínia tem ao término do primeiro ano desse investimento. No segundo ano, houve um rendimento de 44%. 44% gera para a gente um montante de 144% em relação ao que já existia. Cuidado para não acrescentar esse 44% nos 120%, tem nada a ver. 120% passa a ser o novo 100%, é o novo montante ao final do primeiro ano do investimento. Se no segundo ano houve um rendimento de 44%, o que nós vamos ter é algo relativo a 144%. Por último, no terceiro e último ano do investimento feito, houve
houve um rendimento de 33,1% em relação ao que já existia. Ou seja, ao final do primeiro ano, o que tem lá é 133,1%. Ok? Olha só, quando nós estávamos estudando porcentagem, nós falávamos bastante no fator multiplicativo. Lembra? O fator multiplicativo nada mais é do que uma representação decimal de um número escrito na forma de porcentagem. Então, o número 120% a gente escreve como sendo um fator multiplicativo de 1,2. Lembra disso? 144% gera para a gente um fator multiplicativo de 1,44. 133,1% dá para a gente um fator multiplicativo de 1,331. Olha só, o que nós temos na verdade aqui é um conjunto numérico composto por 3 números. E aí, como é que a gente pode determinar o rendimento médio desse investimento? Olha, o rendimento médio vai ser justamente a média geométrica desses 3 números. Bora dar uma olhada nisso. Veja, nós vamos ter a média geométrica da raiz. Veja só, eu falei agora há pouco que nós temos um conjunto numérico composto por 3 elementos. Então, a gente tem, na verdade, aqui uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 1,2 vezes 1,44 vezes 1,331. Ok? Busquem aí o recurso da calculadora e vamos determinar esse produto. A média geométrica vai ser, então, a raiz cúbica de... Então, esse produto é igual a 2,299968. De novo, recorre à calculadora para determinar a raiz cúbica desse número aqui, ó. Então, nós vamos ter que a média geométrica, que é a raiz cúbica desse número decimal aqui, a raiz cúbica é exatamente 1,32. Então, vamos analisar o que é que significa esse 1,32. Gente, 1,32, essa parte inteira é relativo a 100%, não é isso? O que excede implica justamente no aumento. Aqui a gente tem ó, 1 inteiro mais 0,32. Esse 1 inteiro aqui é relativo a 100%, que é o que a gente já tinha, no caso, Lavínia. 0,32 corresponde a exatamente 32%. Ou seja, nesses 3 anos, o investimento de Lavínia aumentou, em média, 32% ao ano. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Exemplo 4. Uma empresa teve nos últimos 2 anos um crescimento considerável. De 2018 para 2019, cresceu 20%. De 2019 para 2020, a empresa cresceu 40%. Qual foi o crescimento médio dessa empresa? Olha só, quando a gente sabe que a empresa cresceu de 2018 para 2019 20%, nós vimos ainda há pouco que crescer 20% implica no montante final de 120%. E 120% gera para a gente um fator multiplicativo de 1,2. Crescer 40% de 2019 para 2020 gera um montante final de 140%. E 140% dá um fator multiplicativo de 1,4. Saber qual foi o rendimento médio dessa empresa nos últimos 2 anos implica no cálculo da média geométrica. Então, como nós temos 2 números apenas compondo esse conjunto, nós vamos ter a raiz quadrada desse produtório. Olha só.
A média geométrica vai ser a raiz quadrada de 1,2 vezes 1,4. A média geométrica vai ser, então, a raiz quadrada de 1,68. A média geométrica, ou seja, o crescimento, né, médio dessa empresa será de 1,2961. Olha, nós sabemos que o crescimento é aquilo que ultrapassa um inteiro. Então, a gente tem a seguinte composição. Aqui nós temos um inteiro mais 0,2961. Um inteiro são 100%, mais 29,61%. Então, esse foi o crescimento médio anual dessa empresa nos últimos 2 anos. Beleza? Tarefinha. Determine a média geométrica dos valores 2, 3, 4 e 7.